ao episódio 4 da Academia Espacial. Estou muito feliz por estar aqui com você novamente. Na última vez, falamos sobre a Matrix e como nossa sociedade é construída com base em estruturas que mantêm nossa percepção, acordos e crenças no curral específico para o benefício daqueles que a controlam por trás. Hoje, vamos explicar como a matriz, um sistema de controle, se estende para outras áreas chamadas alternativas e por que todos nós devemos ter cuidado, especialmente no início da jornada. Por que especialmente no início? Bem, considero a fase inicial, na qual alguns de vocês podem estar como a mais vulnerável. É quando você começa a sair das ideias socialmente aceitas e começa a escutar informações menos convencionais. Você é abertos, até animados, mas ainda com um pé na mentalidade condicionada. Ou seja, confiar em algum tipo de autoridade estabelecida. É assim que a maioria das pessoas simplesmente funciona. E é por isso que elas podem facilmente cair em mecanismos mais controlados pela Matrix. E não está sempre errado, claro, ouvir os especialistas, mas como você ainda não adquiriu conhecimento suficiente, ainda não aprendeu a discernir, de certa forma é um processo ao longo da vida ser capaz de discernir. Aqueles que estão por trás do projeto do sistema, na Terra, montaram algumas armadilhas. Grupos da nova era e alternativos relacionados com o espaço, ufologia, espiritualidade não religiosa, etc., são onde algumas dessas armadilhas foram colocadas intencionalmente. E é de enorme importância que você esteja ciente disso. E também há outra razão pela qual decidi trazer este assunto tão cedo em nosso currículo, e vou explicar isso no final. Primeiro quero destacar que no processo do chamado despertar, ou melhor, ao ganhar mais compreensão sobre como a realidade funciona, existem diferentes níveis pelos quais as pessoas podem passar. Eles são geralmente definidos, é claro. O primeiro nível, espero, já ficou para trás. É um nível de matriz total, onde as pessoas vivem de acordo com o que a sociedade lhes impõe como verdades. Elas acreditam nas notícias oficiais e na política. Eles nunca questionam nada ou talvez apenas de forma muito superficial. A verdade e os valores deles são os da sociedade, e eles os seguem à risca. No nível 2, as pessoas começam a perceber que muitas coisas não estão certas, mas esse sentimento não é forte o suficiente para fazê-las querer buscar mais. No nível 3, e o que nos interessa para este vídeo, eles começam a sentir a necessidade de buscar respostas, fora das crenças socialmente aceitas. E é provavelmente onde a maioria de vocês, meus ouvintes, está, e sua mente aberta é algo de que deve se orgulhar. O problema com este nível é que a maioria das pessoas aqui ainda acredita em figuras de autoridade especialistas, então tendem a seguir aqueles que são socialmente aceitos dentro de seu campo alternativo escolhido. Podemos chamar essas figuras de mídia alternativa convencional. É outro mainstream, apenas dentro da chamada corrente alternativa, dando assim às pessoas a sensação de que estão indo contra o sistema, finalmente encontrando a verdade. Pessoas neste nível ainda não estão cientes de que a maioria das autoridades amplamente estabelecidas, mesmo dentro dos mundos alternativos, também são controladas. Voltaremos a este ponto, pois é onde está nosso foco principal para este vídeo. Finalmente, no nível 4, um nível mais profundo de consciência, as pessoas começam a perceber que todas as principais narrativas alternativas também são,
ou podem ser limitadas e controladas, assim como a matriz principal da sociedade. Pode-se dizer que eles passam pela segunda fase do despertar, onde percebem que a única maneira de alcançar algum grau de verdade e significado é pesquisar tudo por conta própria, ouvir a todos, mas não seguir ninguém cegamente. No final, eles devem aprender a ligar todos os pontos por conta própria. Mas vamos voltar ao nível 3. É onde temos pessoas abertas a procurar mais informações, mas ainda não percebem que há armadilhas dentro dos movimentos espirituais alternativos e extraterrestres e dentro da nova era. Eles não estão cientes de que aqueles que governam a sociedade têm seus tentáculos de controle em todos os lugares, e especialmente nos círculos para os quais as mentes curiosas e abertas se dirigem. Pense nisso por um momento. É lógico, e até seria ilusório pensar de outra forma. Se você tem uma estrutura de poder criada para guiar as crenças da população, bem, quão mais importante é sequestrar e controlar as áreas onde os membros dessa população vão fazer perguntas. Se você quer controlar as pessoas, deve controlá-las em todas as áreas, e especialmente aqueles relacionados a assuntos sobre a natureza da vida na Terra, vida no espaço, tecnologias proibidas e tudo que se relaciona com expandir mentes e transformar a sociedade em algo diferente do que eles querem que seja. Já falamos sobre realidades falsas no sistema oficial da Terra na aula 2. Bem, as áreas alternativas, infelizmente, não são a exceção. Todas as narrativas, todas as informações na Terra devem e têm que ser controladas por agências de todos os assuntos. A informação que as pessoas recebem tem que ser controlada. Nada deve ser deixado entreaberto e ao vento. Eles controlam tudo o que vai para o público e para as massas, todas as tendências e movimentos sociais, espirituais, políticos, religiosos e econômicos. Claro, todo o mundo do mistério é controlado, porque coisas podem emergir dele que podem mudar a percepção das pessoas contra os interesses dos controladores. Há décadas começam a ver coisas por trás das narrativas oficiais, e mais a cada dia observando informações que chegam de fora da matriz estabelecida, lembrando o que não deveriam. Os indisciplinados, que não concordam com como as coisas estão na Terra, atrapalhando tudo para os controladores, então obviamente precisam ser contidos. E aquela outra informação que eles estão observando deve ser explicada de outras maneiras enganosas. Certo? Então, o que fazem aqueles no poder? Eles infiltram e têm feito isso intensamente, inculcando atitudes, ideias, tendências, percepções, conceitos estelares desde a década de 1940, pelo menos. É aqui que entram as tendências da nova era. O movimento New Age, de acordo com as definições oficiais, espalhou-se pelas comunidades religiosas metafísicas nas décadas de 1970 e 1980 e ansiava por uma nova era de amor e luz, oferecendo um vislumbre da era vindoura por meio da transformação e cura pessoal. É uma gama de crenças e práticas ecléticas que abrange uma grande variedade de áreas, todas baseadas na transformação espiritual pessoal. No entanto, o que nós na Academia Espacial acreditamos é que a nova era foi criada, ou pelo menos fortemente infiltrada, por agências governamentais, principalmente a CIA, para sequestrar e controlar o despertar humano.
a percepção e as tendências. Você pode pensar que a CIA é alguma agência de espionagem procurando terroristas ou preocupada com a segurança nacional, mas na realidade é uma instituição dedicada ao controle da população, cujo alcance vai muito além do que projetam oficialmente. Todas essas agências de inteligência, em geral, dedicam quase 90% de seu tempo, recursos e esforços para manipular as percepções das pessoas em favor do que o estabelecimento deseja. Como as pessoas no estágio 3 ainda estão obrigadas a seguir autoridades, o que essas agências fazem é lançar no campo um grupo de especialistas e pesquisadores respeitáveis, com credenciais e suposto conhecimento. Que então guiam a percepção das pessoas, fazendo-as sentir que quebraram a matriz, sem perceber que estão sendo atraídos para outra. As pessoas devem basear seus conceitos e sistemas de crenças em algo como uma fundação que é fortemente controlada por design. Podemos definitivamente dizer que a maioria dos pesquisadores oficiais em ufologia, por exemplo, está ligada àqueles que desenvolveram e controlam toda a informação que pode ser classificada como nova era. O que é pior, esses pesquisadores alternativos tradicionais acabam apoiando uns aos outros. E, no processo, reforçam as informações e a imagem uns dos outros aos olhos do público, criando correntes dentro do mundo alternativo que se autovalida entre si. Todas essas pessoas e os seus amigos, alguns cooperando conscientemente com a CIA, outros apenas sendo usados, são os mecanismos da matriz para desviar a atenção da população desperta, tudo em prol de monopolizar a verdade. E as pessoas caem nisso, porque vêm de indivíduos respeitáveis. Portanto, é credível. Elas caem na mesma coisa que aqueles que criticam, que acreditam na CNN e na BBC só porque são autoridades. Pessoas no nível mais baixo de compreensão, nível 1, nem sequer conseguem considerar a possibilidade de haver grupos de poder os controlando por trás. Elas seguem o sistema à risca. Pode-se até entender por quê, uma vez que o mecanismo de controle é estruturado como uma cebola e muito forte. Toda a mentalidade e raciocínio da humanidade moderna estão programados para não conseguir sequer considerar a possibilidade de que possa haver um grupo com o poder de manipular a percepção de todo o planeta, e de maneira tão forte. E a mesma coisa exata acontece no nível 3, apenas em outra camada da cebola. Pessoas se sentem livres, sem saber que a matriz se estende ali também. Eles não estão cientes de que todas aquelas grandes e bem organizadas comunidades espirituais estão sob a folha de pagamento das agências de inteligência, que as usam para controlar a percepção e a narrativa do que é aparentemente contra o sistema, deixando todas aquelas comunidades espirituais e UFO bem organizadas apenas como mais ferramentas ardilosas do mesmo sistema. Elas são simplesmente uma oposição controlada. São basicamente implantes para conter as mentes despertas. E aqueles que não são implantes, muitos pequenos pesquisadores genuínos que existem, seguirão e repetirão o que os grandes dizem.
Oposição controlada, a propósito, é um termo para se referir aos grupos que aparentemente são contra o que você também é contra. É por isso que são chamados de oposição, mas eles são controlados, o que significa que são, na verdade, os mesmos grupos contra os quais você está que controlam essa oposição. Também é uma estratégia muito boa, eu diria. Uma das pessoas que conheço que usou essa estratégia e cuja citação é muito famosa é Lenin, que realmente disse: a melhor maneira de controlar a revolução é liderá-la você mesmo. Ok, então agora temos um workshop comunitário muito curto, com Dona e Felipe, Dona do Havaí e Felipe de Portugal. E vamos ver o que eles dizem sobre o tema da nova era em sua experiência. Desde a década de 1970, muitos livros foram publicados com ideias da nova era. E agora, 40 anos depois, parece que a internet simplesmente explodiu com grupos da nova era. Você já notou que a maioria dos grupos New Age tem um tema comum que abraça o amor e a luz? Existem obras de arte digitais de seres radiantes com mensagens de que eles vão salvar e libertar a humanidade dos males na Terra. Parece haver uma narrativa uniforme e consistente. Bem, quando mensagens de amor e luz são repetidas o suficiente, as pessoas começam a aceitá-las como a verdade. Quando eu era estudante de arte, lembro-me vendo pinturas clássicas que mostram pessoas ascendendo a reinos superiores. Ao longo dos séculos, existem manuscritos iluminados e pinturas que mostram grupos de pessoas sendo libertados por salvadores. A nova era realmente é algo único para nós, ou aparece e desaparece ao longo das eras com uma narrativa ligeiramente diferente? O movimento original da nova era foi sequestrado em nossa cultura para distrair, confundir e nos manter em uma matriz espiritual de falsa esperança? No passado, os artistas eram contratados pelos altos sacerdotes para criar pinturas muito grandes, muitas mostrando salvadores alados. Hoje em dia, grupos de mídia social e canais de vídeo usam imagens geradas por IA para ilustrar cenas. O tema do fim do mundo não é novidade, e a questão é quem ou o que está por trás de grande parte da nova era na internet. O movimento da nova era foi infiltrado para coincidir com um novo reinício social, para nos manter em uma matriz de falsa realidade, sobrecarregar as redes sociais, para que as conversas reais de busca espiritual se percam em uma selva digital? Obrigado, Dona, muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Ela menciona, na verdade, algumas das ideias aqui da nova era que temos uma opinião ou visão um pouco diferente, mas chegaremos a isso em episódios mais tarde. Mas aqui agora também temos Felipe de Portugal. O processo de despertar é como uma cebola. Não apenas porque às vezes te faz chorar, mas principalmente porque tem muitas camadas. E quando comecei o meu processo de despertar, comecei a procurar fontes, conhecimento e comunidades sobre esses assuntos. E encontrei muitas delas, e muitas também me encontraram. E embora fosse bom saber que outras pessoas também estavam nesse caminho, comecei a sentir que havia algo estranho com eles. Aqui está. Porquê? Porque a maioria dessas ideias parecia apenas uma outra versão da mesma velha maneira de pensar, talvez com mais vibrações positivas e algumas reviravoltas na trama. O que quero dizer é que eles ainda carregam as mesmas características dos sistemas dos quais estamos tentando nos libertar, apenas disfarçadas como algo mais desperto. Características como ser absolutamente dogmático ou sendo apenas outra fuga das sombras e medos inconscientes das pessoas, uma forma de evitá-los, onde é tudo apenas amor e luz e arco-íris e unicórnios, você sabe, apenas vibrações positivas.
Quando todos que percorreram esse caminho sabem que o verdadeiro amor e luz só vem ao enfrentar e integrar suas sombras. E o pior de tudo, acreditando que seu crescimento, salvação ou ascensão está sendo feito por uma força externa e que não há nada que você precise fazer, tornando-o dependente e sem poder, para não dizer complacente. E foi quando percebi que os seres humanos muitas vezes têm o que eu chamo de começos de despertar, mas então levam os mesmos velhos conceitos e modos de pensar para esse novo nível, criando outra matriz semelhante lá nesse novo nível, mesmo que um pouco mais expandido. Isso nem é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é quando fazem isso e então acreditam que agora estão totalmente despertos, que agora eles possuem toda a verdade e é aí que ficam presos na matriz novamente. Porque lembre-se, o poder da matriz para aprisioná-lo é que você não a questiona, ou que você nem sequer questiona se deveria questioná-la. E foi assim que percebi que a maioria das pessoas que supostamente estão despertas ainda estão presas na mesma matriz, apenas adaptada para elas. Outra camada da mesma coisa. Essas camadas falsas de despertar podem se tornar as maiores armadilhas no seu processo de despertar. Então, como evitar ficar preso nelas? Bem, faça como eu fiz. Confie no seu guia interno mais do que em qualquer outra coisa. Se você sentir que algo está errado, forçado ou falso e está te enfraquecendo, então não acredite cegamente. Não acredite cegamente só para se chamar de despertado e ter uma comunidade. Ouse questionar. Ouse questionar mesmo quando alcançar novos níveis de despertar. Porque lembre-se, é uma cebola e seu novo nível ainda não é o despertar completo. Talvez nunca seja, e talvez sempre tenha sido. E talvez compreender isso faça parte do processo. A boa notícia é que estamos aqui para ajudar e apoiar você neste caminho. Lembrando sempre que, no final, você deve ser seu próprio líder e mestre. Isso mesmo. Bem, muito obrigado, Felipe, também. Esse foi realmente um ponto muito bom sobre as pessoas que estão neste nível, chamamos de nível 3, elas entram nessa mentalidade como, uau, já estamos despertos, é isso, já alcançamos o estágio onde sabemos tudo, a verdade absoluta, saímos da Matrix e isso é isso. E essas pessoas são realmente muito difíceis de se afastar de suas ideias, até em alguns casos, mais do que as pessoas da Matrix real. Porque algumas pessoas da Matrix, elas simplesmente não sabem e eles simplesmente dirão, eu não sei. Mas essas pessoas no nível 3 acham que sabem. E é muito difícil tirá-las de lá e oferecer novos ângulos e novas perspectivas. É como se estivessem presas em um novo nível da Matriz. Então, isso foi um bom ponto. Certo, então por que é importante para mim falar sobre tudo isso, além de querer alertá-lo sobre os perigos de cair em mais tendências da Matrix? Dessa vez dentro dos círculos de nova era e alternativos. E quais são essas tendências enganosas? Há muitas e à medida que prosseguimos, você aprenderá sobre todas elas. Eu sei que digo isso muito, mas é simplesmente impossível colocar tudo em um único vídeo. Então, por que mais é importante que eu mencione tudo isso? Eu disse no início que havia outra razão. Estou mencionando isso porque, à medida que avançamos, você verá muitos conceitos discutidos aqui que pode confundir involuntariamente com o da nova era. Preciso ser muito claro aqui. Nós não somos nova era. A Space Academy não é mais uma tendência da nova era, embora muitos fatos e crenças que vou apresentar coincidam com os da nova era. E por que isso? Porque nem tudo dentro do movimento New Age está errado. Há muitos elementos lá que estão de acordo com o que vou compartilhar.
Mas, além desses elementos em comum, há muitos outros com os quais estamos completamente em oposição, o que nos torna uma alternativa extremamente não convencional e muito não nova era. Mainstream alternative and very non-new age. Eu poderia até dizer que o New Age serve, entre outras coisas, para desacreditar informações como as nossas ao implantar ideias falsas. By implanting false ideas. Então, quando chegar o momento, como agora, para você pesquisar esses assuntos, eles serão imediatamente rotulados como nova era e misticismo. É por isso que fiz este vídeo tão cedo no programa, para que você possa ter isso em mente. Você vai perguntar, é claro, como você pode saber, então, se a nossa informação não é controlada? Infelizmente, neste ponto, você não pode saber isso com certeza. Pode parecer que somos apenas mais um canal com informações, e isso é verdade. Entre inúmeros informantes por aí, é assim que pareceremos, por enquanto, pelo menos. That's who we will seem to be, for now at least. No final, não existe apenas uma verdade absoluta sobre quase nada, de qualquer maneira. E, como eu sempre digo, você deve ligar os pontos finais por conta própria. The final dots yourself. Pesquise tudo o que puder de diferentes fontes, incluindo nós, e forme sua própria opinião. E, acima de tudo, não tenha medo de cometer erros. And above all, do not be afraid to make mistakes. Eu sei que é frustrante haver tantos níveis de controle e isso pode fazer você se sentir perdido tentando navegar por toda essa sopa de informações por aí. Sei que pode ser doloroso tentar discernir, foi pra mim e ainda é, mas permaneça no caminho e esteja aberto, continue aprendendo. Não desanime e não despreze sua curiosidade só porque é um labirinto lá fora. E foi colocado lá de propósito, precisamente para confundir você. Precisely to confuse you. Apenas confie que no final você será guiado para o que realmente lhe serve em qualquer momento. Não há erros, eu acho, apenas lições e experiências. Então ouça todos, reúna conhecimento na área que te interessa e descarte o que não interessa. Aproveita, mesmo que depois de um tempo possa não ser tão válido. Valid after a while. E no final, observe atentamente o que tudo isso implica. A enorme necessidade de gastar todos os tipos de recursos com um enorme esforço para controlar a percepção humana, individual e coletiva. Isso indica que aqueles que realmente têm o controle sobre a realidade são os humanos, e não eles. And not them. E isso significa ainda que aqueles no poder, quem quer que esteja por trás dos assuntos na Terra, estão na verdade com medo de nós e de percebermos que somos mais e que há mais. Por essa razão, nem gosto de chamá-los de aqueles no poder, pois quem tem o verdadeiro poder somos nós. Nós apenas meio que esquecemos. Nesse contexto, na próxima aula, e depois de analisarmos brevemente as falsidades, finalmente começaremos a aprender sobre o que é real, sobre aqueles que realmente estão no poder. E começaremos com você. Sim, você. Você como humano, seu corpo e mente, sua consciência. Você é apenas seu corpo, você é sua mente. O que você é realmente? Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Eu me pergunto. Então vamos entrar neste assunto a seguir. Obrigado a todos e os verei novamente muito em breve. No processo de despertar, as pessoas passam por diferentes fases. Em uma delas, quando começam a buscar respostas fora da matriz oficial, elas caem em círculos alternativos. Ou nova era. Como em tudo, esses círculos alternativos, ou nova era,
são muito controlados e cheios de falsos especialistas e gurus para desviar a atenção das mentes recém-abertas. A nova era foi criada ou infiltrada por agências governamentais para controlar a busca de novos pensadores livres que estão insatisfeitos com religiões oficiais e o mainstream. Esses pesquisadores e líderes alternativos oficiais são outra camada da matriz implantada pela CIA como alternativa mainstream. Eles podem ser chamados de oposição controlada. É assim intencionalmente, já que os controladores sabem, as pessoas nesse estágio ainda tendem a seguir o que é socialmente aceito, mesmo dentro dos chamados papéis alternativos. A Space Academy não é nova era. Nós diferimos muito sobre um grande número de conceitos. A quantidade de controle que exercem sobre a população humana, tanto na Matrix oficial quanto na nova era, indica que é muito importante para eles nos manterem confusos. Isso significa que os que têm o verdadeiro poder somos nós.